Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. 1 João capítulo 3, versículo 9. A parte A nós lemos: Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. Testado e aprovado. Prova ética. Por mais que tentemos, queridos, fazer aquilo que é certo, aquilo que realmente é ético, em algum momento acabamos pecando. Às vezes esse pecado acontece de maneira voluntária, sabemos que estamos fazendo. Temos ciência do que estamos praticando não é certo, é errado, que pode estar prejudicando alguém ou entristecendo o coração de Deus, mas mesmo assim nós fazemos e acabamos colhendo os frutos desse erro, desse pecado. Mas há situações em nossa vida que acontece um pecado através de nós, mas de forma involuntária. Para quem acha que isto não acontece, é só olhar para Romanos capítulo 7, você vai ver o apóstolo Paulo totalmente insatisfeito, aborrecido, chateado, contrariado, talvez decepcionado, mas não com alguém, com uma pessoa que ele presenciou fazendo alguma coisa, não, mas com ele mesmo. Paulo está aborrecido com ele, está tratando a sua natureza humana, e Paulo diz assim: maldito homem que sou, quem poderá me livrar da condenação deste corpo? Ele está aborrecido porque ele acabou pecando, tanto que no versículo 19 ele diz, olha, porque não faço o bem que quero. Você percebe? Ele queria ajudar, abençoar, ele queria fazer alguma coisa em determinado momento que era necessário, mas ele não conseguiu fazer. Por quantas vezes nós tentamos fazer alguma coisa certa, boa, seja com a vida de alguém, na igreja, em algum local, em algum ambiente, mas nós não fizemos. Deus falou para a gente fazer e nós não fizemos. Mas já parou para pensar que há coisas que alguma coisa errada você acabou fazendo e você não queria fazer aquilo, você não queria falar, você não queria agir, você não queria entrar por aquele caminho, mas você entrou. Parece que você foi entorpecido. É o que Paulo está dizendo aqui. Mas o mal que não quero, esse faço. Então, queridos, este é o tipo de pecado que nós chamamos de o pecado involuntário. Mas o que é interessante é que mesmo que o pecado involuntário ele tenha atingido o nosso coração, porque veja anteriormente, João diz assim, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. João está dizendo, olha, quem é nascido, quem nasceu de novo, quem foi restaurado pelo Espírito Santo, não fica errando todo dia, sem se quebrantar, sabe, sem se arrepender, não. Ele não vive na prática, na constância do pecado, mas mesmo que nós venhamos pecar, agora digo eu, no sentido involuntário, este pecado, mesmo que não tenha sido pensado antes, sabe, ele produz tristeza em nós, ele produz em nós um sentimento de dor, e a gente automaticamente pede perdão ao Senhor, clama a Deus, chora, pede que Deus nos purifique mais uma vez, porque este é um sentimento de tristeza. No entanto, a Bíblia coloca aqui dois sentimentos em relação ao pecado. Primeiro é o sentimento de remorso. E este sentimento, vocês conhecem bem a história de Judas Iscariotes. Quando olhamos lá no capítulo 12 do Evangelho de João, você vai ver Jesus que teve os pés lavados com um perfume caríssimo. Aquele perfume, segundo os estudiosos, custava 300 denários, que era, na verdade, um ano de trabalho para comprar um perfume daquele. É juntar dinheiro um ano inteiro para comprar um frasco pequeno com poucos ml de perfume. E esta mulher, ela não está preocupada com o valor, com quanto ela trabalhou, sabe? Se aquele perfume era precioso, se ela poderia vender. Não, a coisa mais importante é que aquele perfume agora já não pertencia a ela, pertencia a Cristo. Ela lava os pés de Jesus e seca os pés de Jesus com seus cabelos. Mas há alguém que está ali no meio, que parecia que tinha a melhor das intenções, que era Judas Iscariotes, e disse: que desperdício tudo isso. Essa mulher poderia vender esse perfume, comprar de cesta básica de comida, ajudar alguém, sabe? E ele fala isso e parecia que Judas estava certíssimo, mas o versículo 6 do Evangelho, João diz, ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres ou menos favorecidos, aquela pessoa que está carente, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Entenda o que é que Judas está fazendo? Ele não se arrepende, tanto que lá na frente ele traz Jesus, vende Jesus
por algumas moedas de prata, mas o resultado dele não se arrepender, que ele se mata. Mas nós temos um segundo homem aqui, uma segunda personagem, que foi Pedro. Pedro foi alertado por Jesus: olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro retrucou, achou que aquilo ali era exagero de Jesus, mas quando Jesus foi preso e levado diante de todos, esmurrado, e foi ali torturado, e ele viu tanta coisa ruim acontecendo com Jesus, mas alguém identificou Pedro e disse: você é um daqueles que andava com ele? E Pedro disse: você está maluca? Ele falou isso para 3 grupos de pessoas diferentes, traiu 3 vezes, negou 3 vezes, mas quando o galo cantou, Pedro percebeu que ele tinha feito besteira e ele se arrepende. Aí o versículo 62 diz: e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Ó Deus, nos ajude a não viver na prática do pecado. Em nome do Senhor. Amém.